diversidade e inclusão, mas na preparação da liderança da empresa. Será que isso faz diferença para a gente realmente construir uma sociedade mais igual? Eu tenho certeza, fique nesse episódio, que a nossa entrevista está incrível. Você está no Respostas Humanas, o podcast da ABRH, em parceria com a Abravend. Nós estamos aqui com o estúdio diretamente da Expo São Paulo, na realização do 49º CONAR, que é o Congresso Nacional de Recursos Humanos. E eu estou aqui com muita honra recebendo a Gabriela e a Silvia, e a gente vai começar aí nos apresentando, fazendo a audiodescrição para aqueles que estão nos acompanhando, mas não podem nos ver. Eu vou começar e daí eu chamo vocês. Então, eu, Eli, sou uma mulher de estatura média, perto aí dos 40 anos. Eu tenho cabelos longos, encaracolados, com luzes douradas. Eu estou sentada de frente para a Silvia e para a Gabriela, vestindo uma camisa polo azul escura, tem um logotipo da Abravend, que é um pássaro. Nós estamos aqui ao redor de uma mesa retangular branca, que ao fundo tem uma televisão passando, a vinheta aqui do nosso podcast Respostas Humanas, e nós estamos numa sala de aproximadamente 5 metros por 4, que é toda branca com alguns detalhes azuis, e tem aí um vidro que dá pra gente ver quem tá passando lá fora, aqui pelo CONAR. E nós temos também mais 2 pessoas aqui na sala, que são Cadu e Lucas, da nossa equipe técnica. É isso, vamos lá, Silvia e Gabriela, por favor. Olá a todas e todos, eu sou a Silvia Tirola, sou uma mulher branca de 60 anos, meus cabelos estão um pouco abaixo dos ombros, são castanhos, meus olhos castanhos. Eu estou vestindo um vestido cor de vinho, ou bordô, para quem é do interior. E eu estou na mesma sala que a Elis, na sala de gravação do videocast da ABRH, em parceria com a Abravend. Isso mesmo, Gabriela. Olá a todas as pessoas que estão nos assistindo aqui. Eu sou a Gabriela Augusto, eu sou uma mulher negra de pele clara, também sou uma mulher trans. Eu estou usando um cabelo Black Power, brincos dourados, que não dá pra ver muito bem, porque eu estou usando também um fone. Blusa preta, uma saia grafite, estou aqui do lado da Silvia, estou à frente de você. Muito bem, então começamos por audiodescrição. Agora eu gostaria que também vocês contassem um pouco quem são Silvia e Gabriela como pessoa, aqueles detalhes que não estão no LinkedIn. Eu sou uma mulher que ama a vida, adoro, acordo de bom humor, tenho muito bom humor. Sou professora de violão, sou jogadora de vôlei. Sou casada com o Francisco, tenho 2 filhos, Lucas e Mateus, 2 homens, 3 advogados na mesma casa. Então, se tem uma coisa que eu não preciso na vida é ter razão. Muito bom, muito bom. E Gabriela, por favor? Bom, tem uma coisa que não tá no meu LinkedIn, e eu não falo muito sobre isso nas redes sociais, mas eu sou muito nerd. Eu sempre tive uma ligação assim com o digital, então eu gostava de umas coisas assim, de computador, de jogos. Mas ultimamente eu tenho me interessado muito em física, sabe? Assistir, acompanhar alguns canais assim, que falam sobre espaço, falam sobre coisas assim. Então, para além da consultora em diversidade e inclusão, tem uma nerd aqui. Uma nerd com muito orgulho, né? Porque é bastante interessante todos esses assuntos e com certeza também contribuem para a atuação profissional, porque nós somos como pessoa também contribui. E agora vamos falar um pouco então dessa questão profissional. A Silvia é sócia da Gerpaz, é isso? E diretora de diversidade da ABRH Brasil. Queria que você falasse um pouquinho aí dessas responsabilidades do seu trabalho, do seu dia a dia profissional e como você tem impactado nesse mundo de recursos humanos. Ok. Na Gerpaz, eu sou sócia proprietária, é uma consultoria de capital humano, diversidade, sustentabilidade e engajamento. Eu venho de uma carreira executiva de muito tempo em empresas e eu tenho hoje ajudado as outras empresas e organizações a montar projetos desde estratégia até operação desses temas que eu sou sócia na Gerpaz. E assumi em 2022 a diretoria de diversidade da ABRH Brasil.
e me dei como missão um pouco cuidar da acessibilidade de todos os canais que a gente tem na BRH e também da integração com as nossas seccionais, porque o Brasil é muito diverso e a gente tem um ambiente totalmente diverso em todas as regiões. Então eu quero que essas contribuições venham para o todo do Brasil e que a gente possa conhecer esse cenário em todo o Brasil. Muito bem. E profissionalmente falando, aí a Gabriela Augusto é fundadora e CEO da Transcendemos Consultoria em Diversidade e Inclusão. Queria que você começasse falando um pouco desse trabalho e também já emendando, se possível, da responsabilidade da liderança das empresas em promover a diversidade e inclusão. Maravilha. A Transcendemos é uma empresa de consultoria em diversidade e inclusão. Então, nosso principal objetivo é ajudar outras organizações a se tornarem mais inclusivas. E a gente faz isso de várias formas. Há outras organizações que nos buscam para soluções mais pontuais, então para um evento, uma palestra, um treinamento, um workshop. Mas a gente também oferece uma consultoria estratégica mais ampla. Então, a gente geralmente parte de um diagnóstico, busca entender quais são os desafios específicos de cada uma dessas empresas e a partir desses desafios, desse diagnóstico, desses dados, a gente estabelece um plano de ações. A gente estabelece novos processos, novas políticas, novas jornadas de aprendizagem para os colaboradores que ali estão e a gente tem feito isso não só para empresas aqui no Brasil. Hoje a gente alcançou a marca de mais de 350 grandes clientes que estão em Argentina, Chile e até México também. Como fruto desse trabalho, eu também recebi uma série de reconhecimentos. Eu fui a primeira pessoa trans a ser reconhecida pela Forbes aqui no Brasil, na lista Forbes Under 30. Também fui reconhecida pela McKinsey & Company, no McKinsey LGBTQ Achievement Award. Fui reconhecida pela consultoria Laurent e Cuenca, que é uma consultoria em gestão da reputação, como uma das influenciadoras em diversidade e inclusão, uma das mais relevantes aqui no Brasil. Os meus conteúdos no LinkedIn, no Instagram e em outras redes alcançam em média 500 mil de pessoas por semana. Então eu fico muito feliz de alguma forma poder estar contribuindo com essa mudança na perspectiva sobre diversidade e inclusão. E como que esse reconhecimento mundial de empresas, de organizações, reconhecimentos individuais para a Gabriela reverberam para toda uma comunidade? Porque não é só um prêmio que eu ganhei, porque tem uma simbologia, um ritual muito importante. Eu queria que você falasse disso, esse reconhecimento para a comunidade. Isso é muito importante, porque no imaginário comum as pessoas ainda veem uma travesti, uma mulher trans, como alguém que teria como único espaço possível o trabalho sexual, a marginalidade. Mas não é assim. Né? Nós, mulheres trans, nós, mulheres negras, nós, pessoas que fazemos parte de algum grupo subrepresentado, a gente pode estar onde a gente quiser também. Né? A gente pode estar liderando uma grande empresa, a gente pode estar liderando um movimento empresarial. Então, de alguma forma, essa minha conquista individual desse espaço na Forbes, essas premiações nacionais, internacionais, elas contribuem com essa mudança de perspectiva. Né, para que a gente demonstre que nós, mulheres, nós, pessoas negras, também devemos estar, como que eu posso dizer? Diversidade e inclusão é algo que caminha ao lado dos negócios. Sim. Né? Então, assim, eu fico feliz de poder contribuir com essa mudança de perspectiva, mas também sabendo que a minha história é uma das histórias possíveis também, né? Quando a gente fala de pessoas LGBTs, quando a gente fala de pessoas trans, de pessoas negras, são várias as narrativas. Sim. Né? Temos pessoas nos negócios, temos pessoas na academia, né? Desenvolvendo pesquisas científicas sobre esse assunto, enfim. Conquista para todos, né? E até jogando aqui um pouquinho para a Silvia, a maioria das pessoas que passam por aqui ou que estão no dia a dia relacionadas com recursos humanos, elas estão envolvidas com uma área primeira que é a psicologia.
Mas aqui a gente olhou no seu LinkedIn e essa sua formação é em serviço social. E esse olhar também é importante até para um olhar de diversidade, que traz outras ideias e outras experiências. Conta pra gente um pouco como que isso impacta nessa questão de gestão de pessoas. A gente tem muitos profissionais de serviço social, assistentes sociais envolvidas em vários campos hoje no mercado, né? Então tem o campo empresarial, o campo da saúde, e as assistentes sociais estão envolvidas em tudo isso. No RH também tem muita gente. Dentro das corporações, elas estão dentro da área de RH, trabalhando normalmente em áreas de diversidade e inclusão, inclusive. Então, elas hoje têm a condição total, pela formação que nós temos, de desenvolver grandes projetos nesse tema. E elas podem sim ajudar muito as pessoas e quem trabalha nas áreas de recursos humanos a desenvolverem projetos dentro das organizações, desde estratégicos até a operação. Por quê? A diversidade e inclusão está dentro da nossa formação. A gente sempre trabalhou com pessoas e pessoas de diferentes perfis, diferentes características. E a gente aprendeu muito desde a universidade a ser inclusiva. Sim. E a ser inclusivos. Então, a gente tem o tema de diversidade e inclusão na nossa capacitação profissional e nós estamos muito preparados e preparadas para apoiar desde a liderança das empresas, a alta liderança, até todas as pessoas que podem estar conectadas às outras pessoas dentro das organizações. Eu queria só puxar um pouquinho o ponto que a Gabriela começou, que é a questão da gente deixar o ambiente de trabalho preparado para receber a diversidade e a inclusão, né? Nos projetos de consultoria que eu tenho desenvolvido em todas as empresas, a gente esbarra muito nesse desafio, que é de preparar o ambiente para receber todas as pessoas diferentes na organização. Sim. E muitas vezes a gente tem vieses, preconceitos, desafios que embarreram um pouco essa jornada, né, de diversidade dentro das empresas. Então eu acho que a nossa missão, minha e da Gabi aqui, né, que eu tenho muita honra de estar junto com essa pessoa maravilhosa aí, é que a gente possa levar um pouco dessa nossa jornada, de tudo que a gente foi construindo ao longo da nossa carreira, para dentro das organizações. Eu acho que é um desafio importante, tem passos que a gente dá para frente e depois tem que retroceder, mas eu acho que o avanço a gente já tem percebido um pouco, porque aquelas organizações que não olharem para isso estão fadadas a morrer, não vão conseguir a sustentabilidade desejada. Tem uma questão de preparação de ambiente e tem também, quero puxar aqui essa provocação, tem uma questão de preparação da liderança, sim, que a gente sabe que é quem prepara o caminho. A vontade política para fazer isso acontecer é bastante importante. Traz pra gente histórias, cases de que vocês têm visto que sim, começar pela liderança para que isso seja implantado é um bom caminho, e o que vocês já estão vendo dando certo para quem nos ouve poder escutar algo e falar, poxa, isso eu já consigo fazer agora aqui, eu posso começar com isso. Como a Silvia bem colocou, um dos grandes desafios aqui, quando tem diversidade e inclusão, é cultura. Sim. A gente precisa promover uma mudança de mentalidade. Porque muitas pessoas acabam sendo preconceituosas, não por uma maldade intrínseca, mas sim por uma falta de conhecimento, né? Por não saber lidar com algumas situações. Então, a gente precisa promover mais reflexões, mais informação, mais compartilhamento de experiências nesse sentido. E eu também diria que a liderança tem um papel fundamental nesse contexto, principalmente no que diz respeito a posicionamento, né? Porque na medida em que um líder se posiciona sobre o tema, demonstrando que acredita numa empresa mais justa, mais inclusiva, esse líder, essa líder, essas pessoas inspiram o restante do seu time a fazer o mesmo. A gente tem um movimento, muitas vezes aí, top-down, né, de cima para baixo, fazendo com que essa cultura de inclusão seja pulverizada nas mais diferentes frentes, nos mais diferentes times de uma organização. Porque diversidade e inclusão não deve ficar só no colo do RH, né? Muito menos da nem assistente pode. Social. Muito menos.
E nem só dos psicólogos, nem só dos assistentes sociais, mas de todo mundo. É uma jornada coletiva. E a Gabi tocou num ponto aqui que eu acho que assim, ninguém nasceu malzinho aqui. Eu costumo falar exatamente isso. A nossa história vai compondo e vai trazendo vieses. Culturalmente, a gente vai aprendendo desde que a gente nasceu. Sim. Por isso que eu gosto muito de falar das crianças, porque as crianças têm uma pureza, né? Elas têm uma simplicidade. Então é muito mais fácil essa lapidação. Sim. Mas depois que a gente vai ficando adulto, a gente vai pegando coisas da nossa história. Por isso que é tão importante ter uma cultura inclusiva, né? Formar uma cultura inclusiva dentro de todas as organizações. E a liderança, eu sempre recomendo em tudo que eu faço que a liderança seja a primeira a ser envolvida nesse processo. Geralmente um grande projeto de diversidade e inclusão começa pelas lideranças, né? Sim. A gente precisa de alguma forma levantar dados sobre um cenário ali, entender desafio da organização, mas antes de tudo a gente precisa ter líderes, né, ali conosco, porque senão essa mudança... engajados mesmo para poder fazer acontecer. Exato. Sim. Pessoas conscientes ali do seu papel, da sua responsabilidade, que estejam dispostas a arregaçar as mangas e construir essa mudança na prática, né? Até porque ela é produtiva, ela gera mais criatividade, ela gera mais inovação, ela gera mais entendimento, ela gera mais trabalho em equipe, porque à medida que eu entendo o outro, eu respeito melhor para que a ideia dele também faça acontecer em um determinado projeto lucrativo, inclusive para a empresa. Exato, se você me permite só um Por favor, parênteses sobre isso, é importante que a gente reforce que diversidade e inclusão não é caridade. Exato. Nossa. A gente está falando de algo que traz potência, que traz resultado. Uma empresa onde uma pessoa é livre para ser quem ela é uma empresa onde essa pessoa vai se engajar mais nas suas tarefas, né? Vai trabalhar com um sorriso no rosto, vai estar mais inclinada a contribuir ali, que está relacionado até com os pilares que você mencionou de inovação, de criatividade, né? Nós temos hoje vários estudos que trazem suporte a essa informação. Se vocês puderem contribuir, colocar esses estudos para que a gente mostre mesmo para quem está assistindo, que eu falo que não é só uma teoria, não é algo prático. Não. Tem inúmeros estudos, McKinsey é uma que produz sempre, KPMG, grandes empresas aí que são referências em estatísticas, estudos, trazem todos esses resultados em percentuais que aumentam 30%, 40% de retorno de equity, de retorno de abertura de mercados. São estudos que a gente normalmente gosta de compartilhar para que as empresas entendam que não é a Silvia e a Gabi que estão falando da cabeça delas. Isso tem respaldo todo técnico e de estudos para que a diversidade traz efetivamente resultados positivos. Sem dúvida, e desculpa, mais do que resultados, estudos, né, mais do que isso tá bem descrito no campo teórico, a gente pode dizer que esse é um movimento irrefreável, que pode ser visto, por exemplo, nas principais bolsas de valores do mundo, né? Nasdaq, a própria B3 tem critérios de diversidade e inclusão na liderança de grandes empresas, né? Hoje, a CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, tem critérios sobre como as empresas tratam seus dados de diversidade e inclusão, né? Como que elas obtêm essas informações, como que essas empresas divulgam essas informações ao público. Então, assim, hoje a gente tem também até empresas emitindo títulos de crédito lastreados em metas de diversidade e inclusão. Não é só algo que está no campo teórico, né? A gente tem excelentes estudos, grandes consultorias apontando que diversidade e inclusão traz um benefício, uma maior performance financeira, mas além disso, a gente já tem outros critérios, a gente tem reguladores, a gente tem toda uma consciência da sociedade sobre essa ser a coisa certa a se fazer. Até porque, assim, eu fico imaginando, né? Se eu não tenho que me preocupar em cumprir com um padrão para poder me encaixar e para ser ouvido, para que a minha ideia seja implantada, quanto da minha capacidade produtiva e mental vai estar destinada para efetivamente o trabalho? Claro, eu tô livre. Eu tô livre, eu não tô preocupado em me encaixar, eu não tenho preocupado se aquilo aquele julgamento, aquele preconceito vai comprometer o quanto eu sou ouvido.
Então daí eu tô livre, aí eu sou quem eu sou e aí eu posso efetivamente contribuir com a organização. E hoje tem aí o ISD, né? Sim. Que tem o S e o G que estão nos ajudando a entrar com a diversidade e inclusão dentro desse tema, com investidores olhando ali, né? Dando luz a esse tema, que também reforça o nosso trabalho, o nosso compromisso aqui com a diversidade e inclusão. Eu queria, Eli, se você me permitisse, trazer um ponto que eu tenho observado muito e conversei até com a Gabi pouco antes, que é fundamental que as empresas e as organizações tenham um diagnóstico inicial do seu cenário próprio antes de iniciar um trabalho, uma jornada de aculturamento em diversidade e inclusão. Por quê? Porque às vezes as empresas olham o vizinho e querem fazer aqueles mega programas ou mesmo que sejam alguns pequenos programas e não está adequado à sua realidade. Sim. Então, às vezes, algumas tarefas, algumas atividades, alguns projetos, eles tendem a morrer porque não estavam alinhados ao cenário que a empresa está ou que a organização está. Então, eu acho fundamental que tenha esse olhar sobre qual é a realidade de cada empresa para poder fazer as ações certas, os projetos efetivos e que vão conseguir resultados melhores. Até porque não adianta eu comprar um sapato 34 se seu pé é 37. Exatamente isso que eu estou falando. E aí vai ficar forçando ali, vai ficar desconfortável, as pessoas não vão se engajar no projeto. Então primeiro analisa, veja, faça um mapeamento para depois pensar quais são as soluções. Antes de definir para onde a gente vai, a gente precisa entender onde a gente está, né? Porque sabendo onde a gente está, a gente define para onde a gente vai e a gente traça também como que a gente vai, né? Exato. Muito bem. Silvia, quero trazer também para você que você tem experiência em implantação em comitê de ética para os clientes internos. Eu acho que tem a ver com isso que a gente falou também, de diagnosticar e ver o que é necessário. Do que se trata isso? Quais os benefícios para as empresas? Eu atuei como ombudsman interno, a gente chamava na época, em 2 grandes empresas. E hoje o tema de diversidade e inclusão tem entrado por esses canais. Quando as pessoas não se sentem livres, quando as pessoas recebem algum tipo de preconceito, algum tipo de agressão, assédio. Então eu acho fundamental que a empresa abra as portas para ter estes canais onde as pessoas possam manifestar qualquer desconforto com relação ao tema de diversidade e inclusão. E aí, quando a gente fala de ética, obviamente está dentro desse mesmo guarda-chuva, e que hoje ética não é mais só visto como roubou, lesou financeiramente a instituição ou algum mau relacionamento que tenha, mas os temas de diversidade e inclusão estão entrando para dentro desses canais. Então eu acredito e recomendo sempre que a empresa tenha uma porta aberta ali onde as pessoas possam se manifestar por receberem algumas situações ou passarem por algumas situações dentro das empresas que atinja diretamente o desrespeito ou que tenha alguma situação de desconforto realmente no ambiente de trabalho. Então esses canais de ética que eu tenho implementado, eles têm servido para isso, para que a empresa tenha uma possibilidade da pessoa se manifestar. E aí sem medo de represália, sem medo de alguma agressão, sem medo de desligamento, muitas vezes, para que possa se sentir confortável em trazer à tona essas discussões. A gente tem falado muito de assédio, né, moral, sexual, importunações aí de todos os tipos, então ter esse canal é mais uma ação afirmativa que as empresas podem fazer. É importante dizer para que isso daí, esse comitê aí, esse ombudsman, não é caixinha de sugestão. Não, né? Completamente não pode diferente. Se transformar numa caixinha de sugestões. Ele pode até receber sugestões, porque disso. tem ali sugestões, reclamações, enfim, é uma coisa muito simples, mas ele não pode ser só isto ou só aquilo. Tem um processo de confiança de que eu vou me abrir e efetivamente vai acontecer algum caminho de mudança para isso. Exato. Nós falamos aqui de alguns avanços
práticas que estão ocorrendo, em números, mas eu queria, Gabriela, que você trouxesse também para nós, assim, o que esperar? Quais são as metas que a gente tem para efetivamente continuar promovendo esse trabalho de inclusão e diversidade? O que vocês esperam, inclusive, na Transcendemos? Bom, a gente pode acompanhar nos últimos anos alguns avanços no que diz respeito à diversidade e inclusão. Então, hoje a gente consegue ver mais pessoas negras em posições de destaque no mercado de trabalho. A gente consegue ver mais pessoas trans, mais pessoas com deficiência, e não só vê-las nesses lugares, mas também temos mais ações sendo implementadas, né? Temos empresas se posicionando mais sobre diversidade e inclusão. Então, assim, os avanços são inegáveis. Mas, de outro lado, é importante que a gente saiba que esses avanços estão aquém do esperado. A gente ainda deu poucos passos rumo a um futuro mais justo e mais inclusivo. A gente tem avanços que não chegaram a todas as pessoas, né? Ainda temos muitas pessoas com deficiência que estão à margem, que não conseguem uma boa colocação. Temos muitas mulheres também que se deparam com dificuldade no desenvolvimento das suas carreiras dentro de uma empresa. Então, eu penso, enquanto perspectiva para o futuro, em um contexto de um mercado de trabalho onde a gente tenha mais ações práticas que vão para além do discurso. Sim. Né? Porque o discurso, a comunicação tem um papel, né, em promover reflexões, promover uma mudança de visão das pessoas, mas não é só isso, né? A gente precisa de resultado também, a gente precisa de mais pessoas, mais organizações colocando a mão na massa, com processos seletivos direcionados a grupos subrepresentados, com mais programas de mentoria, programas de desenvolvimento, com mais dados sobre isso, porque para muitos dos assuntos aqui tratados, a gente não tem nem informação. Então, se a gente não sabe quais são as grandes dores de determinados segmentos, a gente não consegue direcionar as melhores estratégias. Então, nesse sentido, esse é o futuro que eu vislumbro. Será que um futuro esperado seria que esses assuntos, mulher chegou à liderança, uma pessoa trans chegou à liderança, o negro recebeu um prêmio, quando isso deixar de ser notícia e se tornar algo comum, será que é uma demonstração de que sim, aí a gente conseguiu? Mas a gente está longe disso. É muito longe disso, grande, exato. Né? Uma equidade, para mim, é um grande sonho, né? Uhum. É o que eu gostaria de deixar para os meus filhos, para os meus netos, essa possível, né? Que é possível a gente ter esse equilíbrio e que isso não seja mesmo mais notícia. Que eu não precise mais, né, entrar nas organizações para forçar que esse tema venha para a agenda ou venha para a estratégia. Esse é a tão sonhada. Talvez esse seja um indicador, não é mais novidade. Exato. Já está acontecendo. A gente tem uma provocação final aqui que quais respostas humanas vocês querem dar para alguns temas e aí o que vier à cabeça, por favor. Quais respostas humanas para espaço e lugar de fala? Liberdade de expressão. Bom, eu diria que lugar de fala não é um contexto absoluto. Aliás, não é um conceito absoluto. Eu acho que mesmo que você não seja uma pessoa LGBT, você pode ser uma pessoa aliada no combate à LGBTfobia. Mesmo que você não seja uma pessoa negra, você pode contribuir. Claro que reservando protagonismo a quem faz parte daquele grupo, mas você também tem uma responsabilidade. Muito bem. Quais respostas humanas para segurança psicológica? Confiança. Bom, sobre segurança psicológica, eu acredito que as pessoas precisam ter um mínimo essencial, sabe? Precisam ter os direitos mais básicos respeitados, como a liberdade, como voz, as pessoas precisam ser ouvidas. E por último, respostas humanas para cotas raciais e sociais. Ainda a gente tem uma necessidade de ter as cotas, que a cota existe para consertar uma irregularidade, né? Uma desigualdade. Então nós precisamos ainda. Exato. Igualdade não é tratar todo mundo igual. Igualdade é tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida das suas desigualdades. Então,
se temos uma desigualdade, a gente precisa criar algum mecanismo, mesmo que temporário, para revertê-la. Que seja o mais temporário possível. Sim, seja curto. Que seja curto. O recado final de vocês e, por favor, como que a gente pode encontrá-las? Pode me encontrar no silviatirola@gerpaz.com.br, Gerpaz com 2 P's e 2 S's. Pode me encontrar no LinkedIn, Silvia Tirola, Facebook, Instagram, tudo Silvia Tirola, @Silvia Tirola. Queria deixar final que a gente pudesse, né, ter a diversidade como contar as pessoas e ter a inclusão como quando as pessoas contam, quando a gente se importa com as pessoas. Muito bonito. E Gabriela? Bom, as pessoas aqui podem me encontrar no LinkedIn, buscando por Gabriela Augusto, e também no Instagram e outras redes, como o TikTok, buscando por @gabriela.aug, também de Gabriela Augusto. E se precisarem de apoio sobre diversidade e inclusão nas suas organizações, podem procurar Transcendemos no transcendemos.com.br. Complementando o que a Silvia acabou de falar, eu diria que diversidade é um fato e inclusão é um ato. Muito bom. Obrigada por vocês estarem aqui, por partilhar, por me ajudar também a aprender, e obrigada por toda a contribuição que vocês já estão fazendo à sociedade. Por favor, continuem. Aqui o nosso 11º episódio, Diversidade e Inclusão como Estratégia e Liderança dentro das Empresas, vai ficando para o final, mas ainda tem muito mais episódio para a gente continuar aqui diretamente do CONAR. Obrigada, curte aí a BRH, compartilha, se inscreva no canal para receber as notificações. Eu, Eli Soares, volto já já.